pessoal, estamos aqui fazendo o lançamento exclusivo do curso. Estou aqui para apresentar Elaine, que é a pessoa que, quando vocês precisarem entrar em contato sobre componentes, não importa que seja extrauno, qualquer tipo de fluxo digital, Elaine vai estar aqui para nos auxiliar, caso no momento nós dois é quem resolvemos essa parte de produção de implante. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a Elaine, que vai servir para todos. Elaine, o que é que você viu hoje em dia de dificuldade e facilidade em relação aos componentes da extrauno na sua ideia? O que é que você teve, principalmente em relação aos SRA? Só dificuldade assim nenhuma, só mais a seleção. Você tem que estar com os modelos em mãos, tem que fazer a altura do perfil gengival para que a gente possa selecionar o componente correto. Isso. Porque existe, acho que são três, né? Três Isso. alturas. Isso. Então a gente tem que estar com o modelo em mãos para fazer, ou então digital, né? É. A gente pode também já medir lá a altura do perfil gengival e já fazer a escolha do SRA. É. O que a Elaine falou aí foi uma coisa que eu nem pensei, nem imaginei, mas foi muito importante. Porque quem vai precisar de um trabalho sobre o SRA, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, não importa o SRA, qualquer componente, medir a altura da base do implante à base do intermediário. Isso é muito importante. Como a Elaine é quem faz essa seleção, tanto no sistema digital como no sistema físico, ela tem o controle dessa situação, então é uma pessoa para que todo mundo possa se conectar e tirar as dúvidas. Então aqui fica a dica, que nós temos uma equipe aqui preparada para essa situação. E fica bonito, fica feio, é possível ou não fazer sobre o RC diretamente no implante? Fica bonito sim, é possível sim fazer diretamente nele. Se for a metalocerâmica, a gente faz o metal diretamente no implante. E se for sobre o SRA, a gente também faz a coroa metalocerâmica sobre o SRA. Agora, diretamente no implante, em alguns casos, a gente tem que fazer um moinho personalizado. Aí vai depender de vestibularização, se está igualizado, se não está, para poder ver se a gente faz direto ou confecciona esse moinho personalizado. Isso. Pronto, Elaine concluiu aqui todos os nossos problemas, que isso eu vou querer dividir com todos. Esses problemas são relacionados à inclinação, à profundidade, à altura interoclusal e selecionar o componente. Ver se você tem no estoque ou se tem que fazer pedido. Isso é uma coisa muito importante. Então, meus amigos, eu agradeço aí a atenção dessa introdução. Esse bate-papo foi porque é o lançamento do curso e eu esperava e espero que vocês entendam e interpretem que são 3 módulos. A cada 15 dias eu vou liberar um módulo diretamente no YouTube para que as coisas fiquem fácil para mim e mais fácil e vocês tenham tempo para fazer a interpretação. E muito obrigado, Elaine. E está a Elaine aqui à disposição de todos. Eu estou principalmente no sentido de qualquer dúvida, mas vou deixar o telefone do laboratório, que é Elaine quem atende, e vou deixar o meu pessoal. Isso aí vai ser um prazer. E fiz questão de apresentar a Elaine para quem ligar já saber com quem está falando. E muito obrigado. Elaine, eu agradeço aí a sua participação de coração. Olá pessoal, um bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que vocês estejam aí se conectando aí com o nosso vídeo. Como fiz a apresentação aí da pessoa que me auxilia bastante na parte de prótese sobre implante e é a pessoa que vai nos auxiliar durante esse curso, responder algumas dúvidas, algumas ligações e vou deixar o contato nas descrições. A pessoa a qual me refiro é a Elaine, que apresentou aqui a introdução comigo, e agora vamos dar início ao assunto propriamente dito, que é o conhecimento
dos componentes. Vamos falar um pouco sobre implantes, mesmo que eu não vá dar aula de implantes, que é para que possamos caminharmos com segurança para a parte da prótese. Levando em consideração ao nosso maior objetivo, que é mostrar o design e funcionamento do implante Cone-Morse. Observem essa parede que eu estou marcando aqui à esquerda, tem a mesma angulação na direita, ou seja, ele é cônico. E aqui na parte interna ele tem o hexágono, que é onde o intermediário vai ser travado para evitar a rotação, e as paredes cônicas trava propriamente dito, mesmo que não tivesse esse hexágono. Esse hexágono aumenta a estabilidade, aumenta a força de inércia dele, e vai ficar ali zero parado mesmo, não vai ter para onde se mexer. Então esse é o Cone-Morse. Aqui está o design. Estou aqui com vários fabricantes dessas imagens que coletei sobre esses catálogos de todos os fabricantes que nós utilizamos. Aqui tem vários, e vamos fazer uma discussão sem discriminar nem tampouco elogiar. Então, falei da apresentação do Cone-Morse, agora vou falar da apresentação do HE, que ele tem um hexágono, mas só esse hexágono que faz ele se estabilizar. Por isso que algumas pessoas colocam em dúvida a estabilidade mecânica do HE, porque essa é a única parede que ele tem para se estabilizar, e o parafuso que vai exercer uma força muito grande para que ele se mantenha estável. Aqui temos outro implante que é o HI. Ele tem o hexágono interno, ao contrário do HE, mas não tem a conicidade do Cone-Morse. Então esses são os 3 implantes que nós vamos discutir antes de entrar em um sistema que vai ser discutido no finalzinho desse vídeo. E vamos também, vamos dizer assim, como é que eu digo, meu Deus, fazer uma diversidade de fabricantes, de componentes e de possibilidades. Como foi apresentado aqui, essa imagem veio adicionada para demonstrar melhor a conicidade do Cone-Morse. O Cone-Morse ele tem essa angulação e no final ele tem o hexágono. Então tem várias possibilidades. Tem fabricante, como esse aqui mesmo, que tem 3 tipos de ângulos internos que podemos denominar de Cone-Morse. Mas também temos outras situações, como essa aqui mesmo, que vai nos mostrar melhor, vamos dizer assim, a mecânica, a construção, a engenharia, porque se não entendermos exatamente o que é o encaixe do implante, não podemos selecionar nossos componentes, porque não vamos ter assim aquela noção, aquela visão, como é que ele funciona, como é que ele se estabiliza. Então isso vai definir as nossas decisões para escolher ou fazer o pedido mediante qualquer catálogo desse que nós estamos com ele aqui, fazendo uma peneira, fazendo uma garimpagem para tirar os melhores detalhes e colocar nesse vídeo, que é impossível de fazer tudo. Tem um detalhe agora muito importante que todo cirurgião se baseia, que são essas demarcações que tem na chave de torque do Cone-Morse e esse pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho vai orientar a volta, e esse chanfro, essas demarcações, tem uma coisa muito importante. Já observou que aqui é uma face do hexágono e aqui tem uma demarcação? Essa demarcação vai nos ajudar lá na frente para sabermos se o nosso componente angulado ele angula para a esquerda ou levemente para a frente e para a esquerda. Isso vai depender desse ponto
que temos ao redor de toda a chave, demonstrando a face de cada hexágono. Olha, isso é muito importante, porque lá na frente tem um fabricante que ele não tem 6 lados, só tem 4. E assim mesmo ele tem 2 tipos de angulação, tipo A e tipo B. Não vamos discutir agora para facilitar o entendimento. Observe que essa face, ela está definindo o nosso munhão que nós vamos selecionar. A outra coisa interessante aqui a ser observado é o hexágono do Cone Morse. Ele é uma coisa de engenharia de altíssimo nível. Essa conexidade com esse hexágono, eles se adaptam perfeito. Isso eu fico muito contente de saber que nós temos pessoas inteligentes, engenheiros que se dedicaram tanto para resolver isso. A outra coisa também que é muito interessante aqui é que esse Cone Morse há várias possibilidades de componente, e a maioria do tipo de componente que eu me refiro por exemplo, eu estou mostrando a coroa, só essa região, tá vendo? Estou mostrando agora só essa região, estou falando só dessa região, estou falando só dessa região. Todas esses componentes, esses intermediários, também tem para o HE. E o que é que muda? O encaixe. O que é que muda? O encaixe. Esse encaixe, essa adaptação no implante é o que muda, mas a parte externa é a mesma coisa. Então isso é um detalhe para ser observado, porque é o primeiro curso, o primeiro módulo de um curso, onde em 3 módulos a gente distribuir todas essas informações, aí dificulta um pouco. Se a gente não tiver muito antenado agora, lá na frente vai haver muitas dúvidas, ou até a pessoa ficar meio triste. Triste que eu me refiro é você chegar numa situação que, rapaz, é assim, será? Então, o momento, a base é agora. Todo mundo vai interpretar e conseguir resultado. Observe outra coisa muito importante aqui. Eu mostrei aqui anteriormente que nós temos aqui uma variedade, um mini pilar, um pilar cônico, e existe um outro componente chamado micropilar. Pessoal, o micropilar, ele é um componente que eu vou tentar explicar. Vamos supor que esse aqui ele tenha 5 centímetros de altura. Esse aqui vai ter 3 e esse aqui vai ter 2. Então seria pilar, mini pilar e micropilar. Todas essas referências e padrões de medida da altura da plataforma até o topo da cabeça do implante do parafuso, nós vamos definir. Porque se você não sabe o que é o espaço que você tem de componente para ocupar num espaço interoclusal, então vai ser difícil nós tomarmos uma decisão: eu quero tal componente, eu quero tal. Então o curso tem esse foco de dizer assim: olha, eu vou usar um pilar GT, que é esse aqui. Olha, a gente chama de GT e também pilar cônico. Eu vou usar esse aqui. Aí você diz: por quê? Porque o meu espaço interoclusal é muito grande e ele é para unitário, podendo ser também utilizado como pilar, vamos dizer assim, ele é unitário, mas ele pode ser usado como múltiplos, como se fosse um mini pilar, como se fosse um micro pilar, porque a angulação dessa face, ó, essa angulação facilita o acoplamento de uma peça de 6 elementos. Então a angulação que tem em cada um compensa a angulação do implante se ele tiver algo que não esteja exatamente naquela angulação desejável. Eu espero que vocês consigam acompanhar esse raciocínio. Esse aqui é um pilar angulado, e porque eu falei naquela hora que tinha uma face, aqui essa face, ó, observe que aqui é a face, e o pilar ele angula nesse sentido. Então o interior do implante,
quem vai instalar o implante já tem que instalar exatamente, se ele for precisar de angular, ele já tem que, na hora do torque, deixar o hexágono na direção exata para que esse intermediário dê essa condição. É claro que isso precisa de muitos intempéries, detalhes que vá acontecer no momento para que essas condições sejam a ideal. A outra situação agora é a mesma coisa, o mesmo encaixe, mesma adaptação, mas aqui tem uma figura diferente, tem uma forma na parte da coroa. Por quê? Porque se pensou que nem em todos os casos você consegue pegar um unhão bem alinhadinho e instalar e cimentar, como está esse aqui, ó. Você não consegue, porque às vezes o implante está angulado. Então observe que esse aqui ele é indexado, ele tem um índice, tá vendo? E esse não é indexado e esse é. E agora? Por quê? Porque esse munhão ele é exclusivamente para, não exclusiva, mas ele é passivo de ser preparável, ele é passivo de ser personalizado. E por que eu digo passivo de ser personalizado? Porque ele tem um parafuso passante. Esse parafuso, ele não é a rosca, essa rosca não é no corpo desse componente. Esse parafuso, ele é móvel, ele gira sem precisar que o componente gire. E todo ele que tem esse hexágono, o parafuso é passante, que é para que você coloque ele na direção que você quer e depois aperte. Então o laboratório recebe o modelo, faz as medidas dos transmucosos, de todo o transmucoso dos que eu me refiro, que é de cada implante, e faz a solicitação. Ao pedir, aí começa a sua clareza de ter certeza do que pediu. Porque cada componente desse, vamos supor, custa R$200, você pediu 3, 600, mais o transporte e 8 dias para chegar ou 3, então lá vai problema e o paciente reclama e o cliente vai reclamar também. Se a clínica pediu e foi ele mesmo que pediu e der errado, imagine ele ter que se explicar para o paciente que por um agafo, engano, o componente veio errado. Então por isso que eu estou mencionando que se a gente quiser um componente para ser preparado, essa parte tem que ser com hexágono e parafuso passante. Essa angulação você mede quando recebe o modelo em laboratório ou quando recebe o arquivo digital, tem como medir a angulação e fazer o pedido do componente correto, tá bom? Então, esse aqui pode ser direto, ou seja, você instala em boca e molda. Não tem essa coisa de você trazer para o laboratório e fazer. E pode, como? Você prepara ele também, faz um índice de instalação e o seu dentista vai tentar acertar naquela posição, porque vai gerar o componente com tudo. E o perfil gengival às vezes não consegue, quando ele é monobloco. Agora, se ele for parafuso passante, dá para fazer o índice, mesmo que não tenha o índice original dele, o índice naturo do componente, tá bom? E vamos adiantar aqui um pouquinho, porque essa situação de componente ela é chatinha. Então, mostrando aqui mais uma vez, o mesmo componente está aqui, ó. Esse aqui, ele é exclusivamente para ser instalado em boca e ser moldado. Foi isso que eu falei, tá aqui as cápsulas de moldagem, ou seja, transfer. Esse transfer, ele tem uma grande vantagem, ele é preciso, tanto na estabilidade da moldagem, dos materiais de moldagem, quanto no tocante, que é que eu quero dizer, meu Deus? No tocante à facilidade, você ter certeza que você vai encaixar e que o transfer, essa peça amarela ou verde, azul, aliás, você pode encaixar que ela vai dar certinho nesse ombro. Então, qual a vantagem disso? Você pode instalar ele na posição que você quiser, ó, tá vendo que ele não tem índice.
Esse aqui não, você coloca como ele é angulado, coloca na angulação que você quer e vai no parafuso passante e ajuste. Depois que você ajustar, você não pode mais tirar e reposicionar, porque você não acerta mais a posição que você colocou anteriormente. Esse é a mesma coisa, então nenhum desses pode ser preparado. Eles não são passíveis de personalização. Então aqui nós temos os análogos. Os análogos, para quem já conhece, após você moldar o interior da sua moldeira, vai estar com isso aqui, ó. Aí você pega o análogo, encaixa e faz o vazamento com gesso. Quando você desmolda, está a réplica igualzinho está na boca. Esse aqui é um trance igual a esse, só que é para você moldar aqui, ó, diretamente o implante. Então você diz, para quê? Porque quando você vai personalizar, usar aqueles munhões que eu falei ali que era para personalização, você tem que moldar direto o implante, que é para que você coloque lá, tire para fazer a usinagem, faz a medição da angulação ou numa fresadora manual ou em um delineador. Isso tem que ter um acompanhamento mecânico perfeito. Então ele tem que ter uma moldagem que é para fazer isso. Esse daqui, ó, ele é para moldeira fechada, mas ele tem um detalhe, ele não tem esse hexágono que tem naqueles anteriores. Esse aqui é para moldeira fechada e tem o hexágono. Esse aqui é para moldeira aberta. Por que moldeira aberta? Porque quando você encaixa a moldeira, esse parafuso, o qual está o mouse em cima, ele sai fora da moldeira e você acessa ele com a sua chave para remover do interior do implante. Quando você chega no laboratório, você pega uma réplica do implante, que nós chamamos de análogo, e ele tem essa cavidade, a adaptação, é tudo igual, as paredes, o encaixe hexagonal internamente é igual. Então aí você coloca na ponta do transfer, a parafusa e vaza. Então isso aí nós vamos ter imagem para que explique melhor. Aqui já tem uma situação um pouco mais interessante. Esse é exatamente o componente que vai encaixar no topo ou na plataforma, no hexágono do HE. HE quer dizer hexágono externo. E aqui está o transfer do HE. Você encaixa o parafuso no interior, essa cápsula que é o transfer de metal, você encaixa, tem que estar bem acoplado, aperta. Esse parafuso, ele é muito longo, então ele fica fora da moldeira, ele fica passante da sua moldeira, onde você acessa com a chave, folga e remove a moldagem do paciente. Esses componentes aqui são componentes para fazer sobrefundição, mas há componentes para você fazer a zircônia, chama-se de interface, especialmente para isso. Esse outro componente aqui é esse mesmo transfer, só que ele aqui é digital, tá vendo o encaixe dele? Ele encaixa aqui certinho, ele é digital. Qual a grande vantagem disso? Você não precisa moldar, você não precisa fazer vazamento, você tem maior precisão, você tem maior rapidez, é tudo em facilidade. Só os custos que hoje ainda estão um pouquinho elevados. Aqui nós temos uma situação bem parecida, mas já dá para a gente discutir melhor. Aquele mesmo transfer que você viu lá atrás, ó, hexágono, tá vendo? Esse sem hexágono. Aqui está duas situações para que eu possa explicar melhor. O mini pilar, esse aqui é o GT, esse aqui é o pilar cônico. O mini pilar é esse que está aqui, que eu estou passando o mouse. Esse aqui é o pilar cônico. E aqui está um real implante que nós tínhamos aqui. E como alguém às vezes não teve acesso a um implante, eu fiz questão de colocar a imagem para facilitar a gente ter uma noção. Está deteriorado porque isso deve ter sofrido já aqui pelas gavetas, tem muitos anos aqui guardado, tem uns 2 ou 3 anos. Observe que ele é cônico, então essa conicidade vai encaixar isso aqui, ó, encaixa aqui certinho. Observe que ele não tem hexágono.
Mas por que ele não tem hexágono? Porque são componentes múltiplos e a peça que vai acoplar sobre aqui, ó, a peça que vem vai encaixar aqui, a interface, que é a prótese, ela não tem nenhum hexágono desse, ela é rotacional internamente. Então você encaixa aqui e já está, você pode girar o componente. E aqui é a mesma situação, ó. Se você for moldar aqui, o transfer é esse. Se você for moldar o implante, o transfer é esse. Essa é uma outra situação interessante, ó. Se você for moldar diretamente o pilar cônico, porque já está instalado no implante, é isso aqui. Não vai ter personalização, não vai ter que personalizar, então você molda com esse aqui. Mas se você for personalizar, aí você vai ter que moldar com ele indexado principalmente, viu? Indexado, nem se discute. Aqui, ó, é o análogo desse cidadão aqui. E o análogo desse cidadão aqui, ele é rotacional. Ele não tem esse hexágono, porque é uma prótese múltipla. Então isso fica uma situação um pouco mais confortável. Agora vamos fazer a apresentação de uma situação um pouco bem interessante, que nós estávamos falando de hexagonal, que é o travamento antirrotacional do componente. Esse aqui, ó, tem 4 lados, ele não é hexagonal. Então, qual a grande vantagem? Lá tem um mini pilar, que essa própria peça não é um parafuso bem pequenininho e uma rosca. Observe que o desenho do de lá, ó, observe que o desenho é um corpo pequeno, mas que esse corpo pequeno já é, esse aqui já é a própria peça, é um monobloco. Então ele é um monobloco para esses mini pilares que não tem o hexágono. Você aperta e ele chega lá, e aqui em cima tem a rosca que prende a prótese. Nessa situação aqui, ó, nessa situação aí, tem esse parafuso de fora. Esse parafuso é esse aqui que você está vendo aqui embaixo. Só que quando você coloca no interior aqui desse implante, que você aperta, então esse parafuso faceja. Essa face, o qual eu estou marcando aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, ela fica igualzinho com essa outra parte. Então ela fica nivelada. Com isso, que é isso aqui, ó, esse componente é esse aqui, só que esse aqui é 4.6 e esse outro é 3.5. Então totalmente diferente, são medidas totalmente diferentes, mas eu deixei ele aqui para vocês observar um detalhe. Eu não sei se foi percebido. Esse análogo é o análogo físico e esse análogo é o análogo digital. E que fabricantes nós estamos falando? Agora estamos falando de um fabricante chamado Straumann. Eu juntei todos os fabricantes ali e deixei todas as imagens da Straumann separado, porque a Straumann tem um diferencial muito grande. Desculpa. E esse diferencial, pessoal, só faz nos beneficiar. Por que é que você acha que a Straumann investiu tanto? Porque existia uma deficiência de não tinha mini pilar. Então eles não puderam construir um mini pilar, mas construíram um tão bom ou melhor. Porque esse SRA, esse componente chama-se SRA. Ele é encaixado aqui sobre o implante NC, que é esse da cinta amarela, e tem outro que tem uma cintazinha roxa, que é o RC. E existe mais 2 implantes bem destacados no mercado, mas eu fiz questão de não apresentar nesse módulo. Vou explicar a vocês por quê. Porque esses 2 implantes são aproximadamente como um cone Morse. Então o diálogo,
a explicação, fica mais fácil. Os outros já fogem alguns detalhes, mas que se vocês entenderem essa logística de produção, essa logística mecânica, esse processo de executar, os outros serão uma moleza. Então observe que isso é um análogo físico do sistema totalmente analógico, e esse é um análogo físico, mas do sistema totalmente digital. Lá na frente tem umas imagens boas que vocês vão gostar. E aqui está o transfer digital. Esse transfer, ele é encaixado no interior do implante, e você molda o implante quando você precisa personalizar ou precisa fazer uma seleção um pouco complexa, geralmente na clínica muito corrida, o dentista não tem como fazer por várias dificuldades. Então é escaneado o implante, a gente coloca aqui no sistema, no software, e com esse software a gente consegue medir a altura desse componente, ó. Esse componente eu consigo medir dessa cinta até a altura da plataforma do implante. Então isso chama-se transmucoso. Esse transmucoso nos ajuda a decidir qual componente vai ser selecionado. Então a distância da cinta até a cinta do implante é chamada de transmucoso, e essa altura é o que deixa todo mundo perdido nas possibilidades de selecionar um componente, porque tem o transmucoso, tem a altura interoclusal, tem a altura do componente e tem a angulação. Isso é o mínimo que a gente tem de detalhes já pré-definidos. Então, fora os personalizados. Então aí a gente vai explicar minuciosamente. Eu tenho certeza que vocês vão, no último módulo, vão planejar as suas próteses, ou vão planejar a seleção dos seus componentes, ou manda para o laboratório já tudo selecionado, ou o laboratório que estiver assistindo e receber vai ter facilidade de fazer isso sem dúvida nenhuma. Garanto a vocês. Pode ficarem confiantes. Então, pessoal, isso aqui é um componente já instalado. Esse aqui, sim, esse aqui, ele está nessa cor, mas o que vem exclusivamente no NC, que é esse da cintinha amarela, ele é roxinho, e o outro é assim, tá certo? Com essa cor. Aqui está o análogo, ó, tá vendo? Esse análogo é exatamente o análogo como se esse intermediário tivesse instalado no implante. Esse análogo aqui é o análogo desse componente, e esse análogo aqui é o análogo do implante. É como se você tivesse tirado a cópia só da estrutura metálica, que é em titânio, que está lá, osso integrado no paciente, que não pode vir de maneira alguma, né? Então vamos aqui para outra parte muito importante. Isso aqui é o transfer, isso aqui, ó, é a anatomia do perfil gengival já definido, preparado com muito cuidado, e chegou para a gente fazer essa situação, e para ir melhorando a ideia eu consegui fazer isso. Também fiz aqui uma situação. Observe que eu fiz uma medida da linha cervical gengival até a plataforma do implante. Me desculpe que eu nem queria ter passado esse slide. Então o que é que acontece? Esse espaço é o espaço protético do transmucoso, que você vai ter que fazer essa conexão entre prótese e implante. Só que aí tem bastante técnica, bastante cuidado, bastante detalhes que não podemos deixar de passar desapercebido. Então, olha, esse detalhe é muito importante, sabermos fazer essa medição e tirar as nossas conclusões. Isso eu vou mostrar para vocês minuciosamente. Primeiro, preciso que todos conheçam o sistema, para que a gente possa já caminhar no próximo vídeo sem dúvida. Aqui também é um transfer digital, e aqui já está o modelo sendo gerado digitalmente, ou seja, sendo usado, fazendo as medições, para que a gente conclua
o projeto, que na realidade é como se fosse o vazamento. Aqui a gente está gerando um modelo, é como se estivesse na sala de gesso gerando um modelo. Aqui eu não deixei nada passar desapercebido, para que possamos discutirmos tudo muito bem detalhado. Esse componente aqui, tá vendo? Ele foi colocado no interior do implante. O nosso paciente já tinha um perfil, pessoal, eu fui uma pessoa de sorte. Meu perfil, eu tenho mais ou menos 5,5, 6 milímetros de transmucoso. Isso facilita você escolher um componente e preparar um perfil cervical. Esse aqui está na altura exata, mas não vai ter preparo de condicionamento de perfil. Esse aqui tem uma profundidade absurda e precisava de estética e desse perfil ser bem preparado. Esse trânsito de moldeira aberta, ele é utilizado assim, ó, tá vendo? Porque ele vem fixo na moldeira. Aqui por trás da moldeira está exatamente esse parafuso onde entra, como é que se diz, meu Deus? Onde entra a chave, para você deslocar ele lá do implante. E ó, outro detalhe interessante aqui, ó. Eu não podia também deixar de dar continuidade a esse raciocínio. Essa peça que vocês estão vendo aqui, ela tem uma excelência para que possamos interpretar isso. Como? Observe que esse componente estava aqui. Imagine que o paciente estava exatamente assim. Então esse componente foi instalado aqui, fez a moldagem para poder removê-lo. Esse perfil aqui, ó, bem feitinho, que foi copiado. Estão percebendo aqui onde eu estou marcando? Ó? Esse perfil, ele foi preenchido com acrílico, que é essa parte vermelha que nós estamos percebendo. Um acrílico denominado de Duralay, que é o do dia a dia de todo protesista. E tem um outro detalhe: o diâmetro aqui foi condicionado de acordo com o sorriso gengival, de acordo com o sorriso, com a estética desejada, com o perfil cervical que se queria. Então tem essa grande vantagem. Isso é planejamento. Eu venho trabalhando muito numa coisa chamada planejamento. Então, após construirmos sobre isso aqui um pouco de silicone, tá vendo esse silicone? Fizemos uma muralha aqui com a lâmina de gilete, a lâmina de barbear, e pode ser com qualquer outro material. Nós fazemos com a lâmina porque é mais fácil. E preenchemos com silicone. Removemos a lâmina e deixamos o silicone lá, e aí vazamos o modelo de gesso, a gengiva já fica pronta. Aqui está uma situação bem interessante. Um modelo com o perfil gengival perfeito, tá vendo? Perfeito. E olha o componente que nós vamos utilizar. Observe que ele tem um hexágono, tem um ângulo e tem um parafuso. Nós vamos encaixar aqui. Se essa peça for uma metalocerâmica, eu pego essa ucla, encaixo e só faço a escultura. Nessa situação, eu não preciso medir a altura do perfil. Por quê? Porque vai ser um trabalho praticamente personalizado. Como isso aqui é muito profundo, eu vou pegar essa área, vou fazer a escultura em cera e personalizar a altura do perfil. Porque a altura do perfil na lingual é uma, na vestibular é outra, na mesial e na distal são profundidades do transmucoso totalmente diferentes. Então eu queria vir discutindo isso para quando chegar nessa imagem poder explicar melhor. O outro detalhe, pessoal, vocês não se incomodem, porque aqui é uma sala de trabalho e eu não tive tempo de parar, e é assim mesmo que a gente consegue alguma coisa, com foco e suor. Não adianta você só ir fazer as coisas quando tiver tempo, que não vai fazer nunca. Então, esse componente foi instalado aqui, feito uma escultura, e esse outro aqui, olha, eu coloquei exatamente, é o mesmo componente, é um caso totalmente diferente, mas vocês já escutaram eu falar que às vezes, lá no outro vídeo eu estou explicando a continuidade desse, me desculpem,
nesse módulo vai ser tudo aqui que vocês vão receber agora. Observe que a plataforma do implante está exposta. Quando colocar a prótese, talvez fique visível, depende do sorriso desse paciente. Mas o nosso colega nos fez um pedido e nós continuamos. Observe outra coisa aí bem interessante. Esse componente aqui, ó, um igualzinho, colocamos aqui, ó, tá vendo? Mas observe que esse componente saiu aqui, ó, na vestibular. Esse volume ficou na vestibular. Então, imagine se isso aqui for o componente, ele vai ficar muito vestibularizado, então nós tivemos que cortar, fazer a escultura. É um exemplo bruto? Não, é um exemplo, se trabalha com esse momento, com essa interação para facilitar. Observe esse corte que está aqui, ó, foi um corte porque aqui, ó, observe que saiu perfeito. Exatamente no centro da linha do arco, ó. Pega no centro da coroa vestibular palatina, ou lingual, como queremos denominar, e ficou tudo no centro. Então esse trabalho ficou perfeito, uma joinha, vai ser top quando for concluído, em termos de estética, detalhes, refino. Já esse cidadão aqui, meu amigo, isso aqui vai ser problema. Observe que deixamos levemente um pouco de volume, porque esse volume precisa de ser usinado e construído um ombro para poder concluir o trabalho. Isso é a apresentação das possibilidades. Na outra sessão, no outro módulo, eu explico seleção e no último vou explicar tudo como vocês vão conduzir. Tem um detalhe aqui muito importante que observe, lá no início eu falei que teria uns componentes que eles eram passivos de ser personalizado, porque a indústria ele pré-fabrica e você não precisa de fundir, não precisa de nada. Se você quiser investir nesses intermediários, é uma coisa viável, dependendo do que você cobre, compensa e o teu cliente vai agradecer a velocidade. Ou você pede e solicita para ele. Observe, ó, toda vestibular eu cortei, ó, tá vendo? Esse volume que estava para vestibular, eu cortei, mas ele já veio pré-definido. Mas observem, vocês dão licença, minha garganta secou. Observem que naquele que eu vou fazer uma fundição, eu fiz uma escultura já com essa forma. Como esse já existia, o volume já estava construído, nós fizemos uma usinagem. Então isso é o que faz a diferença. Então aqui é um outro componente estrauma. Observe que ele só tem 4 lados, enquanto o Conimossi ele tem 6. Tá vendo? Isso aqui foi uma situação de muita beleza, de bons resultados. Só que no estrauma, observe que o ângulo dele é curtinho, ó, enquanto o Conimossi ele começa da plataforma e internamente ele é bem longo. Esse aqui ele para logo aqui e começa o hexágono. Então, na estrauma não, na estrauma ele é curtinho, mas o hexágono é quem é muito mais longo. Então, esse trabalho ficou cimentado e corrigiu a vestibularização. Mas a gente não pode fazer uma seleção do componente, deve ter alguém interessado e que está em curso ou está terminando ou começou agora e precisa conhecer melhor a parte da prótese, porque às vezes se preocupa um pouco com a cirurgia e esse detalhe vai facilitar a interpretação. Da parte seleção de componentes, vamos começar a entender um pouquinho do implante, até para facilitar para as pessoas que estão começando agora não ter tanta dificuldade em acompanhar o que vem nos módulos seguintes, que esse curso será um curso que eu vou distribuir os vídeos e não vou cobrar nada, é que eu tenho interesse que as pessoas acompanhem melhor o raciocínio dos fabricantes, fornecedores e até mesmo dos laboratórios, e a comunicação clínica-laboratório vai ficar uma beleza.
Então espero que isso seja positivo para alguém, porque estou fazendo assim com muita satisfação e quem sabe que alguém goste, né? Isso já valeu a pena o sacrifício. Então vamos lá, meus amigos. Olha, aqui temos um implante Cone-Morse. O foco hoje é Cone-Morse porque a partir do Cone-Morse vamos explicar todos os outros implantes e também vou mencionar o HE. O Cone-Morse ele é um implante cônico que tecnicamente será explicado no início desse módulo. Aqui é um vídeo mais para partir do implante para os intermediários. Então vamos imaginar que você esteja com essa situação e que foi onde você fez a cirurgia, moldou e esses dois implantes, vamos supor que ele tivesse a nível mucoso e quando você colocasse o intermediário, ele iria ficar numa situação indesejável esteticamente. Vamos supor que ele ficasse muito exposto, mesmo que você colocasse uma cinta de, vamos supor, 0,1 milímetro. Então, vamos supor que ele ficasse assim. Aí você vai ter que voltar a dar uma planejada para dar continuidade. Qual é o planejamento aqui? A situação primária seria a gente tentar fazer diretamente esses dois no implante, direto no implante. E esse aqui, como você tinha um tecido mucoso maior, então, ou seja, mais profundo, o transmucoso, um diâmetro bem considerável, uma distância, uma altura, então você conseguiu colocar um transfer digital, ó, você fez a leitura digital, ou você poderia também moldar o implante. Mas aquilo que já está concreto, a gente nem pensa mais, já toma atitude. A possibilidade de moldagem do implante, vamos discutir três coisas. O transfer indexado, o transfer sem índex. Qual é a grande vantagem nisso aqui? Ó, isso aqui, todos os transfer eram construídos assim, ó, sem índice nenhum. Então você, no implante, tanto faz você querer esse índice que está internamente, que a partir de 2010 a Neodent construiu todos os implantes com índice. E por quê? Porque se você pegar um componente como esse aqui, que é uma base de titânio, preparar ele e colocar, quando você levar para a cavidade intraoral no seu implanta, ele não vai encaixar porque ele é indexado. Então por isso que tem que ser moldado para componentes que sejam personalizados e para unitários tem que ser moldado com transfer indexado. Pronto, está resolvido o problema. E todos os transfer digital já é indexado. Ele não tem nenhum construído que não seja indexado, porque se necessita desse índice para a precisão final do trabalho. Isso vai ser perfeito. Então, qualquer dúvida, depois o pessoal pode me conectar aí pelo WhatsApp, seja por onde for o contato, nas páginas que nós temos nas redes sociais. O outro segundo detalhe é que você pode fazer essa moldagem tanto como moldeira aberta como moldeira fechada. O transfer de moldeira aberta, ele é assim, tá vendo? Ele tem um parafuso, você encaixa, aperta e o parafuso fica fora da moldeira. Então, essa é a grande vantagem. Esse transfer aqui é para moldeira fechada. Então, você coloca, remove a moldeira e depois você tira dos implantes e encaixa todos novamente no local onde ele foi transferido na moldeira. Uma outra coisa muito importante é que também existe esses munhões, chama de munhão universal,
ele não tem índice. Mas se você precisar de pegar um munhão desse, ó, como ele é muito angulado, e precisasse de fazer um alinhamento para fazer uma prótese cimentada, vamos tomar como exemplo isso, teria que ter um intermediário desse, mas que o intermediário ele fosse indexado com um parafuso passante, porque se não for assim, quando você for apertar, o torque pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e acabou-se a esperança de dar certo. Então esse é um dos detalhes. E o foco aqui hoje foi o seguinte, está sendo entendermos que pode ser feito direto no implante e pode ser feito direto sobre o mini pilar. Então até aqui só foi discutido direto no implante. Mas vamos supor que você fez o enxerto, resolveu tudo, aí fala, Elias, agora eu preciso fazer ele no mini pilar mesmo. Então você instala os seus componentes, entendeu? Você instala e pega o transfer, se você for fazer uma moldagem digital, coloca o chanfro dele sempre para vestibular. Se você não for usar esse tipo de moldagem digital, mas como é uma peça unida, o ideal seria você colocar o transfer de moldeira aberta, fazer a indexação e fazer o arrasto. Isso aí fica perfeito. Eu admiro esse tipo de moldagem. Isso é uma situação que ela é perfeita. Para quem não tem a visão, não entendeu o mini pilar, ó, a gente pode moldar o implante, aí a gente usa esse tipo de transfer se for digital, tá vendo? E usa esse tipo de transfer se for moldagem convencional, analógica. Mas se você for moldar o mini pilar, você vai usar esse transfer aqui, ó, que ele já vem com um parafuso. Então você coloca com uma observação, ó, sempre deixe, não é obrigado a ser exatamente igual, mas todos esses chanfros de todos tem que ficar para vestibular, que o software trabalha, funciona melhor. Então pode ser colocado digital e pode colocar o físico, o analógico, com moldeira aberta, tá vendo? Isso aqui ele ultrapassa a moldeira, por isso que chama moldeira aberta, que a moldeira é vazada onde sai esse parafuso. Eu não estou dando uma aula sobre moldagem, mas sim sobre intermediário para chegar na conclusão da prótese. Isso aqui vai ser a base para a gente selecionar os componentes que será dado toda semana. Eu vou postar essa aula minuciosamente com todo respeito. Então aqui foi discutido os mini pilares. Vamos supor que você tenha colocado seu intermediário, tá vendo? Sobre seu cone Morse, que esse que está aqui é um GT. Vou mostrar bem direitinho para facilitar. Você instalou o implante, depois que reabriu, colocou o intermediário GT, porque você quer GT, é o pilar cônico da neodente. E esse outro é o mini pilar e ainda tem o micro pilar, que é um menorzinho do que o mini pilar. Então você instalou isso aqui lá no implante, o intermediário, que o implante já foi implantado, né? E aqui você fez a moldagem que ele tem também, ó, o GT ele tem o seu, tá vendo, seu transfer criado pela própria neodente. Então com isso aí você faz a moldagem digital e manda para o laboratório. Caso você queira moldar ele físico, aí você vai pega o transfer do pilar GT, não pode ser de outro que ele não vai adaptar-se, coloca a parafusa e faz a sua moldagem com moldeira aberta ou fechada. Aí você vai escolher qual a técnica que quer utilizar. Isso aí vai depender da técnica, da habilidade de cada um. Isso a gente discutiu, mostrou o intermediário sobre o cone Morse. Eu vou agora com o maior prazer explicar sobre o HE. O HE
ele tem uma conexão externa, enquanto o mini pilar, esse hexágono dele é interno. E ele aqui poderia até ser chamado de HI, mas ele é denominado de cone Morse, porque ele tem uma parede com angulação X que faz o engripamento dele, ele trava nesse cone. Já o HE, ele não tem tanta estabilidade, então não é um implante tão ruim assim, mas não se compara a um cone Morse. Isso é a visão que eu tenho dos comentários, das experiências que a gente visualiza. E o HE, ele tem esse hexágono externo, tá vendo? Então, com esse hexágono, você também tem a possibilidade de fazer o escaneamento intraoral. Se você não quiser, você pode pegar um transfer com a mesma referência para ele e fazer moldeira aberta, que também tem. E aqui também tem mini pilar para ser colocado no HE, tem as úclas propriamente dito, construída exclusivamente para personalizar as coroas sobre o implante. Isso é uma das possibilidades que temos hoje com boas condições. Então, por exemplo, temos aqui uma úcula metálica, ó, onde você encaixa, faz a escultura e faz a sua fundição, e aqui fica a sua peça em altíssimo nível. Então isso, pessoal, é uma situação muito boa de explicar a minha conclusão agora. Porque eu denominei aqui de o perfil inadequado para cobrir a cinta do intermediário. Observemos que aqui a cinta do intermediário ficou muito bem coberta. Aí vamos supor que tem colegas que têm dificuldade de medir o transmucoso da plataforma do implante até o transmucoso e saber a medida desse componente intermediário. Então, se alguém quer medir, você pega um paquímetro, tá vendo? Você pega um paquímetro, pega essa parte fininha do paquímetro, coloca até a plataforma do implante, desce, trava o paquímetro, vê a medida do transmucoso e diminui 1 milímetro. Se é 2,67, a gente considera 2,5, diminui aproximadamente 1. Então vai ficar de 1,5. Então você vai verificar se lá no catálogo do seu fornecedor ele tem componentes intermediários com 1,5. Eu não vou tratar desse assunto agora porque tem um vídeo específico sobre a seleção dos componentes. Eu estou aqui fazendo uma demonstração dos componentes para facilitar a interpretação. Esse caso aqui é um caso de HE que todos os implantes foram escaneados. Ficou perfeito. Mas você pode fazer escaneado ou fazer ele com a moldagem física. É só você selecionar o transfer para HE, moldeira fechada ou aberta. Você não vai se arriscar, você vai fazer de acordo com a habilidade de cada um, qual o ideal, se é fazer de moldeira fechada ou moldeira aberta. Então, pessoal, eu fiquei muito satisfeito em poder apresentar essa simples contribuição. Aqui é uma simples explicação para os casos onde os implantes estão inclinados. E às vezes se toma a atitude de não colocar um intermediário, mas nem sempre a gente consegue dar solução simplesmente fazendo diretamente no implante. E por que isso acontece? O caso de acontecer é porque esse elemento, ao encaixar no implante, ele faz o eixo do implante. Então, quando ele faz o eixo do implante, ele invade essa coroa. E quando você corta aqui para ela encaixar aqui, ela fica com esse diastema. Então, às vezes volta para ajuste. Aí quando a gente faz o ajuste, porque existe possibilidade de você fazer
fazer até fora do modelo e esse ajuste incorretamente é executado por exigência, mas que às vezes a gente está tendo que mudar essa visão para os nossos colegas entenderem qual o problema dele não encaixar. Não é falta de ajuste no ato da construção, é o posicionamento, ó, que o implante não consegue, a coroa não consegue descer aqui certinho, ó. Ele vai obedecer o eixo do implante. Quando ele vai obedecer, ele bate aqui na mesial dele. Então, para não cortar o dente natural, é cortado a coroa. E olha o que acontece. Aí ela encaixa. Só que quando ela encaixa, aí fica esse diastema. E qual seria a solução? A solução seria essa aqui, ó. Ou colocar o intermediário corrigindo a angulação, que o implante ia descer perfeitamente, ou personalizar um munhão. A desvantagem é, sempre nessas situações, o tecido mucoso não cobre muito bem a região da plataforma do implante. Então isso às vezes fica um pouco desconfortável, mas nada que não seja bem avaliado e vendo essa possibilidade, isso às vezes pode dar novas ideias, novas atitudes e quando se interpreta o problema, as soluções são mais evidentes ou se evita.